Prefeito fecha semestre com pacote de projetos enviado à Câmara. E vereadores se preparam para votar as matérias que direcionam os rumos da gestão e beneficiam servidores. Para a saúde e a educação está previsto o pagamento de auxílios. Além disso, tem a data base, a recomposição das perdas da inflação sobre os salários, atendendo todo o funcionalismo municipal. Chegam as férias e o Mutirama segue fechado, contrariando promessa feita aos vereadores. E comissão da Câmara volta a cobrar da Prefeitura a reabertura do parque. Para que ela tenha pelo menos um plano de trabalho, com um cronograma. Vereadores buscam solução para o abandono dos cemitérios do município e querem saber onde está o dinheiro que deveria manter esses espaços. Fizemos requerimento solicitando o valor do fundo que existe em caixa hoje, solicitando se esse valor está sendo usado, de que forma está sendo usado e qual que é a secretaria hoje pertencente a esse fundo. E uma estudante de Goiânia vai ser homenageada pela Câmara por ter alcançado a maior nota entre alunos do mundo todo na mais tradicional universidade dos Estados Unidos. Para que, de fato, a gente fomente mais e mais jovens, serem destaque internacionalmente. Vem comigo conferir as principais notícias da semana na Câmara. Olá, seja bem-vindo! A gente chega com as principais notícias da Câmara. A facilidade de comprar comida pelo celular e receber tudo prontinho em casa conquistou de vez o consumidor, especialmente aquele que tem as horas contadas, né? Mas o delivery é um serviço relativamente novo. Por isso, faltam regras sanitárias que eliminem o risco de contaminação dos alimentos e garantam a qualidade esperada. Na Câmara, avança a votação de um projeto sobre esse tema. Vamos ver. As entregas de alimentos por aplicativo caíram no gosto dos goianienses. Os trabalhadores estão por todo o canto da cidade, mas nem todos os prestadores de serviço seguem as regras impostas a restaurantes e lanchonetes pela Vigilância Sanitária. Projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça quer mudar essa realidade e criar normas para garantir a qualidade do serviço prestado ao consumidor. Segundo o texto, é de responsabilidade da plataforma de delivery exigir que os estabelecimentos estejam licenciados pela Vigilância Sanitária, verificar periodicamente se as licenças estão em dia e repassar as informações ao consumidor, além de capacitar entregadores para o manuseio seguro do alimento, evitando a contaminação durante o transporte. Já os estabelecimentos deverão manter um ambiente que atenda às normas de higiene, responsabilizar-se pela manipulação adequada, respeitando condições de temperatura e conservação. O autor do projeto, vereador Lucas Quitão, diz que a exigência de documentação e de um protocolo para as entregas é fundamental para a prestação do serviço. A gente quer que todos funcionem de forma segura, oferecendo a eles também, uma segurança jurídica, uma segurança alimentar e oferecendo a quem pede esses alimentos também a segurança necessária que já é exigida para todos os outros fornecedores de alimentos, restaurantes, manipuladores, enfim. A gente quer que todos ofereçam a mesma segurança, incluindo até orientações nas entregas, cuidados com esses entregadores, enfim. Todo o condicionamento que um alimento fresco merece ter. A matéria segue agora para 2 turnos de votação no plenário. Você já viu um adesivo colado no hidrômetro ou no padrão de energia para indicar que o serviço está cortado por falta de pagamento? Bom, essa medida tomada pelas concessionárias coloca o consumidor em uma situação um pouco constrangedora. Um projeto proibindo essa prática foi aprovado em turno definitivo na Câmara. Aprovado em segunda votação pelo plenário da Câmara, o texto é de autoria da vereadora Leia Clébia. Fica proibido que as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e de saneamento básico coloquem qualquer adesivo nos medidores de consumo durante o corte dos serviços. O texto também fala em punições às empresas que não seguirem as novas regras. Elas poderão ser multadas e sofrer outras sanções já estipuladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Para a autora do texto, o projeto de lei é uma conquista importante para a população goianiense.
Pessoas, infelizmente, uma hora e outra, acabam passando por certas adversidades. Essas adversidades faz com que essa pessoa não consiga honrar os compromissos. E então, esse projeto vem para não exposição do débito, né? E também para que não haja constrangimento e, assim, nunca incentivando para que as pessoas estejam aí devendo, né? E, assim, não honrando com seus compromissos. Para virar lei, a matéria depende da sanção do prefeito Sandro Mabel. Agora uma dica para você participar mais da política do município. Moradores e representantes de entidades podem apresentar à Câmara sugestões de leis para Goiânia. As propostas devem ser encaminhadas à Comissão de Participação Legislativa, que analisa, seleciona e organiza propostas que podem tramitar na casa. A comissão se reuniu e votou 2 matérias. Vamos ver como foi? Foi o primeiro encontro da Comissão de Legislação Participativa em 2025, com a participação presencial e também pela internet. O grupo aprovou a Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo, proposta pelo vereador Denício Trindade. A frente é com esse propósito institucional, né, de elaborar leis aqui nessa casa para fortalecimento e buscando esses mecanismos para que cresça cada vez mais. No estado de Goiás tem mais de 600 mil cooperados. É o 6º no ranking nacional. Então nós estamos cumprindo com o nosso papel desse fortalecimento. Também foi aprovada a Frente Parlamentar Conservadora, de iniciativa do vereador Oséias Varão. A constituição dessa frente, que inclusive já conta com 15 parlamentares inscritos na frente, né? Então é um número muito significativo e que nos dá a condição de articular a aprovação das nossas pautas aqui com relativa tranquilidade. Então, quando você organiza a frente, você está buscando isso, né? Uma articulação dos parlamentares para aprovar as pautas que estão relacionadas aos valores conservadores da população e rejeitar pautas esquerdistas que se contrapõem a esses valores. A Comissão de Participação Legislativa recebe sugestões para elaboração e também para aprovação de leis aqui na casa. Todos os segmentos da sociedade podem participar, através de entidades da sociedade civil, como sindicatos, ONGs e outros órgãos que representam a comunidade. A presidente da comissão, a vereadora Rose Cruvinel, fez questão de reforçar que o espaço está totalmente aberto à comunidade. Essa comissão não é só para votar projetos, mas ela é uma comissão aberta. Se você tem uma ideia aí na sua região onde você mora, em qualquer lugar da nossa cidade, sobre qualquer assunto, saúde, educação, urbanismo, tudo que você achar que pode opinar, venha à comissão, estaremos de portas abertas para recebê-lo. Bom, propostas de lei podem ser encaminhadas à Comissão de Participação Legislativa pelo e-mail e pelo WhatsApp que você vê aí na sua telinha. E depois do intervalo você vai ver. Vereadores buscam solução para o abandono dos cemitérios da capital e querem saber onde está o dinheiro que deveria manter esses espaços. Fizemos requerimento solicitando o valor do fundo que existe em caixa hoje, solicitando se esse valor está sendo usado, de que forma está sendo usado e qual que é a secretaria hoje pertencente a esse fundo. Chegam as férias e o mutirama segue fechado, contrariando promessa feita aos vereadores. E comissão da Câmara volta a cobrar da Prefeitura a reabertura do parque. Para que ela tenha pelo menos um plano de trabalho, com um cronograma. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. E estamos de volta com as notícias da Câmara.
A gente fala de um projeto de lei para aumentar as doações de sangue. A ideia é incentivar doadores, facilitando o acesso a vacinas fornecidas pela rede pública. No Hemocentro, os estoques nunca chegam ao ideal. As campanhas buscam mais doadores de sangue e hemoderivados. Para ajudar quem precisa, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do vereador Luan Alves, garantindo prioridade aos doadores nas ações de imunização do município. Segundo o vereador, quem comprovar ter feito pelo menos 3 doações no ano poderá receber as vacinas antes que as doses excedentes das campanhas, depois de atendido o público-alvo, sejam disponibilizadas para o restante da população. Estimular tanto os que doam e os que ainda não fazem uso frequente da doação, que também possa adotar, fazer essas doações, criando benefícios para que a gente possa ajudar esses centros que estão passando por dificuldade, por falta de sangue, e é nesse sentido que a gente apresentou a matéria. A matéria segue agora para 2 turnos de votação no plenário. E a solidariedade que pode salvar vidas também promete ser estimulada com um projeto de lei que sensibiliza e informa sobre doação de órgãos. A repórter Marina Jorge acompanhou a votação da matéria na CCJ e tem as informações. Quem tem um parente aguardando na fila por transplante sabe como cada dia pode fazer a diferença na vida da pessoa. E um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça quer incentivar o goianiense a fazer doação, levando informação para os moradores. Eu estou aqui com a autora do projeto, a vereadora Daniela da Gilca. Tudo bem, vereadora? A senhora acredita que falta realmente informação para que as pessoas participem, se escolham doar órgãos? Não só falta informação, como sensibilização. Todos sabem que é extremamente necessário e nós, cada um de nós, pode salvar até 8 vidas. Né? O nosso coração pode bater sim, né, na vida de outra pessoa. O nosso pulmão pode fazer outra pessoa respirar. Então esse projeto é conscientizar para que a gente dê a oportunidade sim de salvar vidas até pós a morte ou durante a vida. Né? Por exemplo, a gente precisa falar sobre doação de sangue, precisa falar sobre doação de plaquetas, mas também precisamos falar sobre doação de rins, que são órgãos que é doados enquanto vida, mas também precisamos falar de doação de órgãos pós a morte, né? Eu sei que é no momento de dor que às vezes bate aquele egoísmo, aquela falta de sensibilização, mas venho aqui hoje não só com esse projeto de lei, mas também solicitar que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas humanas, conversamos com a nossa família e sim, que a gente mesmo pós a morte podemos gerar vida, podemos fazer até 8 vidas, ter a esperança. E a senhora passou por isso na sua família? Não só passei, como tive a alegria do meu esposo receber um transplante de pulmão, que é um dos órgãos mais difíceis. Né? Então, hoje nós temos uma larga fila de espera, porque poucas pessoas fazem essa doação por vários fake news, né, que falam, e isso não é verdade. Hoje é uma fila nacional pelo SUS, né, e que realmente é transparente e organizado. Eu vivenciei isso e estou tendo a alegria que o meu esposo está tendo a oportunidade da vida através de um transplante pulmonar. Todos que o conheceu sabiam que ele estava vivendo através de uma máquina de oxigênio. Então, assim, eu quero não só contribuir por estar vivenciando isso dentro da minha casa, mas chamar outras pessoas. Então, eu quero sim ser a voz dentro de um parlamento para que a gente possa sim ter condição de gerar vidas. Agora eu quero falar de um outro projeto da vereadora que pode incentivar a maior participação das mulheres na política. Afinal de contas, nós somos a maioria da população e somos minoria nas casas legislativas. Como é que vai funcionar esse projeto que a senhora batizou de Vereadora por um Dia? Eu quero sempre incentivar mulheres a estar, né, na Câmara de Vereadores de Goiânia. E estar na Câmara de Vereadores é estar em espaços. Então, esse projeto foi uma forma da gente entender o que seria ter 37 mulheres sentadas naquela cadeira, propondo leis,
tendo o poder de dialogar e entender o que poderia sair no mês da mulher, porque no mês da mulher, muitas das vezes a gente só homenageia, dá flores, não. Mas nessa Casa de Lei, se a gente tivesse a oportunidade de ter 37 mulheres, o que sairia nesse mês? Então é uma forma da gente falar assim, peraí, por que só temos 5 mulheres e infelizmente 2 tiveram que perder a eleição para 2 novatas entrarem? E houve um aumento de cadeira. Então a Câmara de Vereadores de Goiânia houve um aumento de cadeiras, mas não houve um aumento de vereadoras mulheres. Aí você iniciou a sua fala, nós somos maiorias, né? E não é que eu estou aqui falando de ideologia ou feminismo, eu estou aqui dizendo por que somos maioria e eu quero estar aqui por competência, não estar aqui por ser mulher, mas por que ainda temos minoria? Por quê? Porque mulheres estão saindo desse espaço. Porque o espaço é mais difícil? Ele é mais difícil, mas elas não estão querendo estar nesse espaço. Então, é uma forma de trazer, né, essas pessoas para dentro desse espaço e entender o que seria a Câmara no mês das mulheres, feita só com vereadoras mulheres. É isso aí, Marina. É essencial assegurar condições para que mais mulheres ocupem espaços de decisão e poder. E uma comissão de vereadores começou uma série de ações em busca de solução para os problemas nos cemitérios do município. A população tem denunciado que falta estrutura, manutenção e segurança. Os parlamentares planejam fazer uma radiografia da situação, cobrar respostas do poder público e garantir que o dinheiro específico para a manutenção chegue aos cemitérios. Vamos entender na reportagem. Fazer um levantamento sobre a situação dos cemitérios públicos da capital e garantir segurança, limpeza e manutenção periódica adequada faz parte dos objetivos da Comissão Especial de Serviços Póstumos, instaurada na Câmara. A primeira reunião do grupo foi realizada de forma híbrida. Os membros titulares são os vereadores Jefferson Abel, Lucas Virgílio, Léo José, Vitor Hugo e Cabo Sena. Os vereadores suplentes são Daniela da Gilca, Luan Alves, Kátia Maria, Rose Cruvinel e William Veloso. Em entrevista ao vivo com a repórter Marina Jorge da TV Câmara, o presidente e propositor da comissão especial, vereador Jefferson Abel, disse que o cronograma inicial de visitas aos cemitérios já foi estabelecido e ele deu detalhes do plano de trabalho. Fizemos algumas deliberações, entre elas já marcamos a primeira visita em loco no cemitério de Goiânia. A primeira será dia 8 do 8, onde visitaremos 2 cemitérios, olhando a situação tanto interna quanto externa dos cemitérios e também o comportamento da população que ali vive próximo, buscando a questão da limpeza, a questão da segurança. Então hoje começamos e foi muito produtiva essa reunião. Essa comissão foi instalada a partir de reclamações de moradores, de reivindicações que vocês receberam, não foi isso? Sem sombra de dúvida, recebemos no início do nosso mandato várias denúncias, questão de mato alto, questão do muro do cemitério, questão de segurança, questão das funerárias, questão dos cemitérios, enfim, foi todo um arcabouço de reclamações que chegou a esse parlamento, que fizemos aqui assinaturas para a criação dessa comissão e foi criada pela maioria dos vereadores e hoje foi feita essa primeira reunião aprovando alguns requerimentos para poder dar continuidade a essa fiscalização efetiva para que o mais rápido possível a gente possa transmitir à população goianiense resultados efetivos, que é isso que a população espera. Vereador, existe também um questionamento a respeito do fundo que é destinado a esses cemitérios. Quando um parente vai enterrar ali o seu familiar, ele paga uma taxa que é destinada a um fundo municipal que deveria ser usado para melhorias nos cemitérios. Isso está sendo feito? Vocês querem observar isso também? Então, essa lei foi criada em 2010, foi criada um fundo para que, com o valor desse fundo, fosse revestido para a organização, a reestruturação desses cemitérios. Mas percebe que esse fundo não está sendo utilizado da maneira correta. Então, para a gente poder não ter nenhum tipo de dúvida, fizemos o requerimento solicitando o valor do fundo que existe em caixa hoje, solicitando se esse valor está sendo usado, de que forma está sendo usado e qual que é a secretaria hoje pertencente a esse fundo. E nós vamos seguir acompanhando o trabalho da comissão. Os cemitérios do município que estão sendo fiscalizados pelos vereadores são o Parque Jardim da Saudade, Santana e Vale da Paz. Bom, as férias chegaram, mas deixaram frustradas as crianças que sonhavam com a reabertura do Mutirama.
A promessa de retorno dos brinquedos após o fim das aulas foi feita pela Prefeitura durante a vistoria dos vereadores no parque no comecinho de fevereiro. Nós mostramos tudo aqui na TV Câmara. O trabalho de fiscalização foi feito pela Comissão de Lazer, Esporte e Turismo. E agora, sem resposta, o grupo intensifica a cobrança por solução junto à Prefeitura. A promessa da Prefeitura era de reabrir o Mutirama no mês de julho, ainda que apenas com parte dos brinquedos funcionando. Mas isso não ocorreu. Determinação do prefeito, nossa, é que a gente volte com o Mutirama até as férias de julho. Volte, mesmo que parcialmente, até as férias de julho. Mas voltar melhor do que ele estava. Isso aí é uma condição para a gente. Com a criançada de férias, a Comissão de Lazer, Esporte e Turismo cobra do prefeito um cronograma e o orçamento da obra. O presidente da comissão, vereador Sanches da Federal, destaca a importância do parque para as crianças goianienses, sobretudo as de famílias de baixa renda, que não têm outras opções de lazer nesse período. O Mutirama é a grande fonte de lazer, principalmente das pessoas mais carentes. Quem tem mais condição vai para a praia, vai para Caldas Novas, para Perinópolis, vai para uma colônia de férias, mas quem não tem tanto recurso, as pessoas mais carentes, elas dependem muito do Mutirama como fonte de lazer. E agora nas férias escolares, onde as crianças ficam em casa e o trabalhador mais simples, que fica o dia inteiro trabalhando para pagar a conta, não tem aquela válvula de escape. Então é importantíssimo que a gente, de forma respeitosa, mas muito responsável e incisiva, cobre a prefeitura para que ela tenha pelo menos um plano de trabalho, com o cronograma de prazo, de período, o cronograma orçamentário e saber quais as modificações vão ser feitas, se vão ter melhores brinquedos ou só vão corrigir e reconstruir esses que estão lá. Enfim, a gente tem que ter pelo menos um planejamento, uma organização para que a gente tenha previsibilidade e informe a população o que ela pode esperar dessa fonte de lazer que tanto gera uma nostalgia nossa. Quantos domingos a gente não brincou já no Mutirama e hoje eu não tenho essa resposta para dar para a população, infelizmente. A Comissão de Lazer, Esporte e Turismo também votou 2 projetos. Um deles trata da realização da Copa Interbairros na capital e o outro da oferta de vagas para meninas em escolas de futebol de Goiânia. 2 projetos importantíssimos para a nossa capital. Um que incentiva essa competição saudável entre os bairros, qual bairro que tem o melhor campo, o melhor time, a melhor torcida, e foi aprovado de plano, agora vai seguir para as outras etapas. E também um projeto de inclusão, para que sempre que houver algum incentivo financeiro ou de algum local público na prática esportiva de futebol, para que se possa ofertar vaga também para mulheres e caso não seja preenchido totalidade com mulheres, para que elas possam compor junto com os homens essa prática esportiva, gerando inclusão, gerando brincadeira e principalmente o esporte movimentando a máquina, o corpo desses homens e mulheres goianienses. O Mutirama está fechado desde o dia 20 de março deste ano e a gente segue acompanhando essa situação. E a seguir você vai ver: prefeito fecha o semestre com pacote de projetos enviado à Câmara. E vereadores se preparam para votar as matérias que direcionam o rumo da gestão e beneficiam servidores. Para a saúde e a educação está previsto o pagamento de auxílios. Além disso, tem a data base, a recomposição das perdas da inflação sobre os salários, atendendo todo o funcionalismo municipal. E mais, estudante de Goiânia vai ser homenageada pela Câmara por ter alcançado a maior nota entre alunos do mundo inteiro na mais tradicional universidade dos Estados Unidos. Para que, de fato, a gente fomente mais e mais jovens, né, serem destaque internacionalmente. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. E estamos de volta com as notícias da Câmara. O presidente da Comissão de Habitação e Urbanismo aprofunda uma investigação sobre possíveis irregularidades na doação de um terreno por parte da Prefeitura.
Pedro Azulão Júnior já vistoriou a área no setor Coimbra, como nós mostramos aqui na TV Câmara. Agora ele ouviu representantes da entidade que recebeu o imóvel. Ele está em busca de informações e provas para recorrer à justiça na tentativa de devolver o terreno ao patrimônio público. Durante quase 2 horas, o presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, Hélio Gomes, e o advogado George Sandro deram explicações ao vereador Pedro Azulão Júnior, presidente da Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Eles representam a entidade que recebeu da prefeitura um terreno e o parlamentar investiga se há irregularidade na doação. A área foi doada à Labre em 1966 com a condição de que a sede da entidade fosse construída em até 2 anos. O acordo dizia que, se nada fosse feito, o imóvel deveria voltar ao patrimônio do município. Em 2012, a prefeitura desistiu de reaver o espaço e 4 anos depois, a entidade fez uma permuta com uma construtora. Recebeu, segundo os registros, cerca de R$2 milhões em imóveis e dinheiro. Nem o presidente nem o advogado da Labre quiseram dar entrevista, mas negaram qualquer irregularidade. Disseram que a sede foi construída no mesmo ano da doação e que permaneceu no local até o período entre 2014 e 2016. Argumentaram que o acordo foi cumprido e que, por isso, o imóvel não foi devolvido à prefeitura. Os representantes da Labre alegaram também ter cumprido outro termo do acordo. Segundo eles, quando decidisse negociar o terreno, a entidade deveria oferecê-lo prioritariamente à prefeitura. Apresentaram um documento de 2012 em que o município manifesta não ter interesse na compra. Só então a entidade decidiu fazer a permuta. O vereador Pedro Azulão Júnior discorda dos argumentos. Rebate que é ilegal a venda de um imóvel cedido pela prefeitura como doação. A lei não permite eles vender, né? Agora o que me deixa mais encabulado, como que eles conseguiram um parecer da prefeitura abrindo mão disso. O parlamentar também duvida da informação de que a sede foi construída dentro dos 2 anos de prazo estabelecidos na lei. Ele cobrou que sejam apresentadas as provas. Ele não conseguiu me comprovar. Hoje a sede dele está num prédio da incorporadora que permutou, aonde está sendo usado para aluguel, né? Eu alertei eles que não poderia ter ganho sobre a área pública. Lá eles estão recebendo quase 8 mil, são 5 salas permutadas, 320 mil reais em dinheiro, no qual ele me questionou que esse dinheiro foi gastado para reformar a sala. Então, assim, se você for juntando, tem muita inconsistência, tem muito erro em tudo isso. Pedro Azulão Júnior informou ainda que deve tentar ouvir quem comprou o imóvel, reunir mais provas e buscar a justiça para devolver o terreno à prefeitura. Ele defende que o patrimônio público precisa atender às necessidades da população. Também vou chamar o procurador do município. Se o parecer naquela época foi de um procurador efetivo, com certeza ele vai ter que vir aqui me dar esclarecimento como que foi feito. Quem sabe ali no setor Coimbra a gente consegue fazer ali ou um CMEI, ou uma escola, ou uma praça para ter uma harmonia entre toda a população. O vereador Pedro Azulão Júnior disse ainda que vai investigar outras áreas doadas pela prefeitura e que tem indícios de irregularidades. E nós da TV Câmara vamos acompanhar e trazer tudinho para você. E agora um assunto que deve movimentar as votações na Câmara nesse meio de ano. O prefeito Sandro Mabel enviou à casa um pacote de projetos de lei e a repórter Marina Jorge tem as informações. Olá, Marina! Algumas dessas matérias são de interesse dos servidores, né?
Olá, Maiara. Olá para você que está acompanhando a TV Câmara. Isso mesmo, boa notícia para os servidores. O primeiro projeto trata da database, que é a reposição da inflação a que todo trabalhador tem direito, seja da iniciativa privada ou funcionários públicos. Esse reajuste deve ser feito sempre no mês de maio, mas houve um atraso no envio do projeto. Ele chegou, e vai prever aí um reajuste de 4,83% a ser pago a partir de setembro. Para os servidores da educação e da saúde, temos projetos específicos enviados pelo Executivo. Os administrativos da educação devem receber um bônus neste mês de julho de R$ 850 no lugar do auxílio locomoção. É um mês de férias, nesse mês eles não recebem esse auxílio e para não haver uma perda do salário, vai ser pago então esse bônus. Temos também o projeto do reajuste do piso dos professores, que será pago em 2 parcelas. Uma em julho, já 3%, e mais 3,27% em setembro. Já para os servidores da saúde, os plantonistas, cerca de 2.000 profissionais, devem passar a receber um auxílio refeição. O valor desse auxílio vai ser o seguinte: 10% do salário para quem trabalha 20 horas semanais e 15% para quem trabalha 30 horas semanais, viu, Maiara? Marina, e além dessas matérias voltadas para os servidores do município, há outros projetos? Tem mais projetos, sim, mais 3 projetos. No total, o pacote é de 7 projetos. E esses que eu vou contar para você agora devem causar um pouco mais de discussão aqui na Câmara. O primeiro trata de mudanças na lei das parcerias público-privadas, as PPPs. O outro prevê mudanças na COSIP. O que é a COSIP? É uma taxa que eu, você, todos nós pagamos junto da conta de energia para contribuir com a iluminação pública. Mas a Prefeitura quer mudar a destinação e permitir também que esse recurso seja utilizado em outros serviços, como até asfalto mesmo, viu? E ainda temos o projeto que quer redestinar a aplicação do empréstimo de 710 milhões de reais que foi aprovado na gestão do prefeito Rogério Cruz. Na época, os parlamentares cobraram do prefeito que fosse enviado um passo a passo a lista de para onde iriam esses recursos. Então, a prefeitura do Rogério Cruz enviou um anexo com uma lista de cada obra que seria executada. Acontece que o Sandro Mabel assumiu e percebeu que algumas dessas obras não são necessárias. Esse é o argumento dele, e que outras são importantes para a cidade. Então, a ideia é redestinar esse recurso, aplicar em outras obras. Maiara? Matérias aí muito relevantes, né, Marina? Tanto para servidores quanto para a população. Já existe uma previsão de qual projeto aí vai ser votado primeiro? Maiara, a preocupação é justamente com os projetos dos servidores, principalmente esse do bônus e também do piso. Por quê? Porque a previsão é já pagar na folha deste mês. Então é preciso uma certa urgência, para a prefeitura poder fechar a folha, visto que o pagamento tem sido feito dentro do mês, inclusive até o dia 30 de cada mês. Então a Câmara vai ter que acelerar um pouquinho aí se quiser garantir realmente o pagamento no mês de julho ainda. Marina, muito obrigada pelas informações. E agora uma notícia que enche a gente de orgulho. Uma estudante de Goiânia vai ser homenageada pela Câmara por ter alcançado o melhor desempenho em uma das mais tradicionais e respeitadas universidades do mundo, com sede nos Estados Unidos. A Sara Borges entra para a história como a única universitária da América Latina com essa conquista. E os vereadores aprovaram uma moção de aplauso para a estudante. Veja na matéria. A goiana Sara Borges, estudante de psicologia, foi premiada em Harvard por ter a média mais alta entre os formandos da turma de 2025, composta por cerca de 1.960 alunos de graduação de mais de 90 países. Ela ganhou uma bolsa de estudos para cursar doutorado na Universidade de Cambridge. Para homenagear a estudante, o vereador Denício Trindade apresentou um requerimento de moção de aplauso. Essa estudante que está em Harvard é uma referência internacional com relação à pesquisa, estudos, formação de vários jovens no mundo, e que tem participação nos Estados Unidos com
vários países, né? E quando conheci, tive notícia desse reconhecimento da Sara, nada mais justo que essa Casa de Leis fazer essa monção de aplausos, que saiu inclusive em rede nacional, para que de fato a gente fomente mais e mais jovens, né, serem destaque internacionalmente. Então nós temos só que aplaudir essas pessoas, né, que levam o nome da nossa cidade, nosso estado, para fora do nosso país. O vereador Denício Trindade disse ainda que vai entregar a moção de aplauso aprovada pela Câmara para a família da estudante. E nós da TV Câmara também mandamos o nosso parabéns, Sara. Receba o nosso carinho, estamos muito orgulhosos de você. E a gente fica por aqui. Na TV Câmara você fica por dentro de todas as notícias do Legislativo de Goiânia. Continue ligadinho na nossa programação no canal 3.3 da TV Aberta, em nossas redes sociais e no portal da Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima edição.